3 de dezembro de 1984. Um jovem de 21 anos, baterista de uma das maiores bandas de rock do planeta, dirige seu Corvette em alta velocidade por uma estrada sinuosa na Inglaterra. Ele perde o controle, bate em um muro de pedra e é arremessado para fora do carro. Quando os paramédicos chegam, encontram um rapaz vivo, mas o seu braço esquerdo havia sido brutalmente arrancado no impacto. Para qualquer outra banda na história da música, esse seria o fim da linha, o encerramento trágico de uma carreira promissora. Mas para o Def Leppard, a perda do braço do seu baterista Rick Allen foi apenas um dos pesadelos surreais que eles precisaram enfrentar para gravar o álbum Hysteria. Eles enfrentaram doenças, a falência iminente, a demissão de produtores e um processo de gravação tão longo, caro e exaustivo que a gravadora exigiu que o disco vendesse absurdos 5 milhões de cópias, apenas para empatar os custos e não falir a banda. O ano era 87, a MTV ditava as regras do mundo e as bandas de hair metal dominavam Los Angeles com laque e guitarras estridentes. Mas muito longe da Califórnia, os garotos britânicos do Def Leppard estavam trancados em estúdios pela Europa, lutando pela própria sobrevivência. Eles haviam explodido 4 anos antes com o álbum Pyromania, impulsionados por riffs colossais e o clipe do hit Photograph, que chegou a desbancar Beat It, de Michael Jackson, como o vídeo mais pedido da MTV. Eles tinham o mundo nas mãos, mas a pressão para entregar um disco que superasse Pyromania quase destruiu a todos. A odisseia começou quando o produtor deles, o lendário e perfeccionista Robert Mutt Lange, pediu demissão logo no início das gravações de Hysteria. Ele alegou exaustão extrema, e não era frescura. Mutt Lange era uma máquina de trabalho que vinha de uma sequência desumana. Ele produziu Highway to Hell e Back in Black do AC/DC, o álbum For do Foreigner, e High and Dry e Pyromania do próprio Def Leppard, tudo isso emendado. Ele exigia dezenas de takes para uma única nota de guitarra. Seu cérebro estava frito e ele foi embora. Desesperado, o Def Leppard contratou Gene Steinman, o megalomaníaco produtor por trás do clássico Bad Out of Hell do Meat Loaf. A parceria foi um desastre nuclear. Eles se odiaram, Steinman foi demitido e a banda tentou produzir o disco sozinho. Fracassaram miseravelmente. As horas de estúdio estavam derretendo o dinheiro da gravadora e eles não tinham absolutamente nada para mostrar. E foi exatamente nesse buraco negro financeiro e criativo que o acidente de carro de Rick Allen aconteceu. O mundo inteiro deu o Def Leppard como morto. Como uma banda de hard rock voltaria ao topo com um baterista de um braço só? A resposta é lealdade. O vocalista Joe Elliott e o resto da banda nunca, em momento algum, consideraram demitir Rick. Eles congelaram as gravações e esperaram. Rick Allen, com uma resiliência quase inumana, desenvolveu uma bateria eletrônica híbrida onde os pedais faziam o trabalho do braço perdido. Quando ele reuniu a banda na sala de ensaio e tocou a batida massiva de When the Levee Breaks do Led Zeppelin, usando apenas os pés e um braço, não havia um olho seco na sala. Se a lealdade inquebrável desses caras já valeu o seu respeito, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui nós contamos as histórias de sangue, suor e lágrimas que forjaram o verdadeiro espírito da música. Com o baterista de volta, um milagre aconteceu. Mutt Lange, o produtor prodígio, ligou para a banda em 85. Ele estava descansado e pronto para voltar ao campo de batalha. E ele não voltou de mãos vazias. Ele trouxe consigo uma canção. A ironia suprema? A música que salvaria o disco mais caro da história do rock britânico era, na sua essência, uma música country. Mutt Lange sentou-se com um violão e tocou Love Bites para os roqueiros do Def Leppard. Eles se olharam confusos. A música soava como algo que a banda country The Eagles cantaria chorando num bar. Mas Mutt Lange sabia o que estava fazendo. Ele transformou aquele lamento rústico em uma power ballad gigantesca, banhada em sintetizadores assombrados e guitarras processadas que soavam como lasers. O processo de gravação de Hysteria era como construir um Frankenstein em laboratório. Eles nunca tocavam a música inteira juntos. Mutt Lange gravava Joe Elliott cantando um verso em um dia, Phil Collins
Collen gravando um solo de guitarra no mês seguinte e ia colando essas peças em uma fita analógica, segundo a segundo, até atingir a perfeição sônica. Love Bites é uma história sobre obsessão e relações tóxicas. É o masoquismo romântico em forma de rock arena. E a canção ainda esconde uma curiosidade bizarra no seu final, que alimentou a histeria do pânico satânico nos anos 80. Se você escutar a música até o último segundo, enquanto o som vai sumindo, o famoso fade out, há uma voz robótica macabra murmurando algo. Pastores e conspiracionistas juravam que a voz dizia: Jesus of Nazareth, go to hell. Jesus de Nazaré, vá para o inferno. A banda teve que vir a público explicar que era apenas o produtor Mutt Lange falando através de um vocoder a frase britânica clássica Yes it does, bloody hell. A aposta kamikaze funcionou. Histeria não apenas empatou os custos, vendeu mais de 30 milhões de cópias pelo mundo. O lado A do disco é possivelmente a maior sequência ininterrupta de sucessos da história do rock britânico daquela época, incluindo Animal, Pour Some Sugar on Me e a faixa título. Mas a grande ironia corporativa é que de todos esses hinos estrondosos, apenas uma música alcançou o sonhado número 1 nas paradas americanas da Billboard. Qual? Exatamente a balada country de andamento lento que Mutt Lange levou no violão, Love Bites. A canção era um sucesso tão absoluto e massivo que criou um problema técnico hilário. A banda nunca tinha tocado a música inteira na mesma sala. Eles tiveram que se trancar em um estúdio de ensaio, pegar o próprio disco de vinil e tentar aprender a tocar ao vivo o que o produtor havia montado em pedaços na mesa de som. Mas a glória do Def Leppard sempre veio de mãos dadas com a tragédia. Apenas alguns anos depois de conquistarem o planeta com histeria, o gênio criativo por trás das guitarras e dos riffs da banda, Steve Clark, sucumbiria. Conhecido pelos fãs como o Riff Master, Steve lutava há anos contra um alcoolismo sombrio e devastador. Seus colegas tentaram intervir diversas vezes, inclusive o enviando para clínicas de reabilitação. Em janeiro de 91, com apenas 30 anos de idade e no auge da fama, Steve Clark foi encontrado sem vida no sofá do seu apartamento em Londres. O laudo apontou uma mistura letal de álcool e medicamentos prescritos. Pausa rápida. Vista a história do rock. Mais de 100 estampas de bandas clássicas te esperando no QR Code ou link fixado. Garanta a sua, ajude o canal e bora pro vídeo. O Def Leppard não é apenas uma banda que misturou o glam com o rock pesado. Eles são a prova viva do ditado britânico de manter a calma e seguir em frente. Eles perderam fortunas e irmãos de palco, e ainda assim construíram um legado com mais de 100 milhões de discos vendidos. Se a resiliência inquebrável de Rick Allen e o gênio torturado de Steve Clark fizeram você respeitar ainda mais o peso dessas canções, se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe comigo aqui nos comentários onde você estava quando ouviu Love Bites pela primeira vez? E qual é a sua música favorita do álbum Hysteria? E a nossa viagem pelas vitrolas e bastidores não para por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para descobrir por trás de tudo aquilo que você não sabia. Até a próxima história!